Onde deixei as chaves? Qual era o nome daquela pessoa mesmo? Ah, esqueci de comprar o leite. Quem nunca passou por isso? Esquecer um nome, uma tarefa, um compromisso. Acontece com todo mundo e faz parte do funcionamento normal do cérebro. Pense nele como um disco rígido. Ele precisa liberar espaço para guardar o que é essencial, descartando o que é irrelevante. Com o envelhecimento, não só nosso corpo, mas também nosso cérebro começam a modificar. O volume cerebral diminui, a conectividade dos neurônios reduz e, como consequência, podemos observar alterações sutis na nossa capacidade de pensar e lembrar. Mas quando isso é um problema? Para nos ajudar a responder essa pergunta, convidamos a doutora Fernanda Cocolicchio, geriatra, especialista em neuropsiquiatria geriátrica e cuidados paliativos. Preparados para a segunda temporada do Papo Sem Neura? Vem conosco! Então, primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite, Fê. Seja muito bem-vinda ao Papo Sem Neura. Deixa eu te perguntar. No consultório é muito comum a gente ter essa queixa de esquecimento, né? Eu acho que tanto no geriatra, no neuro, isso é muito comum, muito recorrente. Como é que a gente aborda isso nesse primeiro momento, assim, que o paciente chega? Perfeito. Obrigada, gurias. Estou muito feliz de verdade de estar aqui. Já falei para a Manu, mas quero falar para a Carol também que eu admiro muito mulheres que fazem 1001 funções, assim. Então, acho que vocês conseguiram, além de mulheres, mães, né, médicas super capacitadas, vocês ainda dedicam um tempo da vida de vocês para estar aqui construindo projetos que conseguem ajudar muita gente, né, através de informação de verdade baseada em evidência, que é isso que a gente precisa, né, bons médicos ensinando a população e outros colegas também de outras áreas da melhor medicina possível. Obrigada, Fê. Olha quem falando, né, gente, pelo amor de Deus, né, eu acho, só fazendo um comentário rápido, para mim o teu Instagram é um exemplo no sentido de cuidado com os pacientes, eu acho que é muito legal. De informação. Eu, inclusive, as historinhas para mim são as melhores. Então, de novo, muito obrigada por estar aqui. Legal, bom saber disso. Bom, de forma prática, né, gurias, como é que a gente aborda esquecimento? Esquecimento, eu acho que no meu consultório é a queixa hoje mais comum, né? E esquecimento, eu costumo enxergar como se fosse a pontinha de um iceberg, assim. Por baixo dessa pontinha pode ter 1 milhão de causas, né? Desde uma doença neurodegenerativa, uma demência, um transtorno psiquiátrico, um distúrbio do sono, uma apneia do sono, um distúrbio metabólico, deficiência de vitamina, infecção, remédio, muito frequente, né, na geriatria, ter medicações envolvidas nessa questão do esquecimento. E para que eu consiga, de fato, entender quem é que está por trás dessa pontinha do iceberg, eu vou ter que conhecer esse paciente através da avaliação geriátrica ampla, que é a cereja do bolo, né, do consultório do geriatra, que nada mais é do que a gente olhar a saúde desse idoso de uma maneira muito ampla, assim, muito global. E aí a gente vai começar a construir esse raciocínio na prática do dia a dia, primeiro entendendo quem é essa pessoa que está ali na minha frente, né, buscando cuidado. Então, grande parte do atendimento é eu entendendo quem é essa pessoa e qual é a biografia dessa pessoa, né? O que ela é hoje, com a idade que ela tem, mas o que ela foi a vida inteira e o que mudou nesse trajeto de vida dela. Quem é a rede de apoio, com quem que ele pode contar. Então, a gente dedica um bom tempo olhando a biografia desse paciente. Depois disso, a gente vai para a parte funcional, que é a mais importante, que é o que vai nos diferenciar se isso é algo normal do envelhecimento ou se a gente está diante de doença, né, de patologia. Então, a gente pode usar diversas escalas, né? Escolhe, quem quiser escolhe a escala que gosta mais de usar, mas a gente vai precisar entender quais são as atividades básicas e instrumentais de vida diária, o que esse idoso precisa de auxílio ou se ele é independente para todas essas tarefas. Feito isso, eu preciso que, para avaliar um esquecimento e entender se isso é doença ou se isso não é doença, eu preciso ter um bom informante, né? Então, nem sempre, quando a gente fala de questões cognitivas, a maioria das vezes o idoso não se dá conta do esquecimento. E aí quem vai trazer essa informação é quem convive, é quem mora com ele, é um filho, um familiar, enfim. Então, ter um bom informante que conheça o paciente é fundamental quando a gente faz uma avaliação cognitiva, né? E aí a gente tem uma anamnese direcionada para isso, avaliando todas essas questões da cognição. Lembrar que nem sempre é uma alteração de memória, né? A queixa pode ser, a memória está perfeita, mas o comportamento mudou, a linguagem mudou, a orientação em tempo e em espaço se modificou. Então, eu preciso fazer uma avaliação, uma anamnese direcionada para isso. Feito isso, a gente faz os testes cognitivos, né, no consultório. E aí eu vou escolher o teste de acordo com a escolaridade desse paciente, da capacidade dele me responder.
E isso vai me trazer informações mais objetivas sobre aquilo que a família notou ou que o paciente mesmo me traz. Eu consigo quantificar isso em números para ver se de fato temos um problema ou não. Feito isso, a gente vai para uma parte muito importante da consulta, que é a avaliação dos remédios. Eu acho que grande parte do atendimento é focado nisso, assim, é olhar criteriosamente remédio por remédio e tentar entender se tem algo ali que seja o vilão dessa prescrição e que pode estar contribuindo para essas questões cognitivas. E finalizamos, então, com a avaliação dos exames, né? E exame é algo complementar a todo esse raciocínio clínico que a gente foi montando desde lá da biografia. Então, são pecinhas de um quebra-cabeça que a gente vai, né, encaixando, e o exame faz parte dessa pecinha do quebra-cabeça. Por que eu digo isso, assim? Porque é muito comum, né? Isso é toda semana, ligam lá para o consultório. E aí pedem para minha secretária assim, eu vou consultar com a doutora Fernanda dia tal. Tu pode mandar um pedido de exames, porque eu quero já levar tudo prontinho? Não, né? Porque os exames que eu vou te pedir é direcionado à tua clínica, o que tu vem buscando aqui. Então, não tem, assim, um check-up completo, né, da terceira idade, como eles adoram. Isso não existe, né? Então, exames são complementares. Ainda mais nesse cenário, assim, de esquecimento e de alterações que são normais da idade. Às vezes a pessoa faz uma ressonância que vem cheia de alterações da idade ali e que não tem clínica nenhuma. Exatamente. E aí isso não tem serventia alguma, né? Só serve para confundir, na verdade. Exatamente. Então, em resumo, bem resumido, é assim que eu abordo as questões de esquecimento no consultório. E agora a gente vai abrindo aos poucos, né? Vamos abrindo aos poucos cada parte. Acho importante até que tu mencionou da pessoa que convive com esse paciente, porque às vezes as famílias, elas não estão ali dentro da casa, mas, por exemplo, alguém que trabalha naquela casa, ou alguma amiga conhece mais sobre a parte de memória, das outras partes da cognição, do que propriamente a família. Então, às vezes, a família não nota pequenas coisas, mas outras pessoas que estão ao redor e mais próximo acabam notando. Então, é bom ter um excelente informante, né? Te ouvindo, sabe, Fê? Vocês não sabiam uma coisa sobre mim. Eu já fui geriatra por 30 dias. Na época do Covid, em que nós fomos remanejados, né, para outros hospitais, eu trabalhei no hospital geriátrico. Na época do Covid. Eu fiquei 1 mês lá. Na verdade, fui para lá por não serem pacientes agudos, né? Então, mandaram o neurocirurgião para um local de reabilitação, né, na verdade. Mas o que eu fiquei pensando, enquanto tu nos contava todos os passos da abordagem, foi que como é importante ouvir o teu paciente, né? Como é importante uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito. Os testes que tu citaste, eles demandam tempo, demandam atenção. Então, eu acho que a gente está numa época assim, de medicina tão, né, que é tudo para ontem. E esses dias a Manu escreveu no Instagram dela algo lindo, né, sobre ouvir o nosso paciente. Então eu fico feliz, assim, da gente poder estar usando esse espaço aqui para falar sobre isso, porque te ouvindo foi isso, assim, enfim, essa lembrança que eu tive. Não existe como eu fazer o meu trabalho bem feito como geriatra se eu não tiver tempo para escutar meu paciente, escutar a família. Então, são escolhas que a gente faz, né? No começo, assim, logo que eu terminei a residência, eu tinha muito receio, né? Como é que eu vou atender os pacientes com pouco tempo? Será que eu vou ter que entrar em plano de saúde? Várias dúvidas, assim, de início de carreira, né? E desde a largada, sabe, eu tinha na minha cabeça que eu trabalho desta maneira. Eu preciso de tempo, eu preciso atender meu paciente com qualidade. Se eu atender rápido, eu vou sair frustrada desse atendimento, ele vai sair frustrado, então ninguém se beneficia disso, né? São escolhas. Então, acho que, assim, a gente como médico, a gente pode e deve escolher a forma como a gente trabalha, entende? Talvez tu não tenha de cara um consultório, né, com lista de espera, mas se tu atender o teu paciente de uma maneira diferente do que qualquer colega atenderia, rápido, com pressa, assim, olhar no olho, esse paciente vai voltar. Ele vai te indicar para alguém, para um amigo, para um familiar, e quando tu vê a tua lista de espera vai estar ali cheia, né, porque tu presta um serviço diferente. Então, para ser geriatra, eu não posso atender os pacientes com rapidez, com pressa. Eu tenho que dispor desse tempo. Não, e eu acho que isso até, eu estava lembrando, porque nem sempre é a culpa do médico em si, porque às vezes os recém-formados, enfim, os mais novos, eles ficam nessa preocupação. Mas como eu vou pagar as minhas coisas, sendo que, né, eu tenho que produzir, e para ter dinheiro é uma produção infinita, né? E aí, quando tu para e vê, não,
eu posso, de fato, parar, fazer uma consulta calma, eu posso colocar um valor que seja o valor do que eu tô fazendo. Aí sim, aí tu chega não na excelência, mas a gente chega numa combinação que a gente gosta, do que a gente quer fazer pelo paciente e do que o paciente espera da gente. E eu acho que é bem por aí. E é o que eu reforço sempre até com os residentes, sabe, gurias? Porque eles têm essas dúvidas, como eu também tinha, né? E eu sempre encorajo eles assim, olha, tu faz um trabalho diferente. Esse teu trabalho tem um valor e tu vai receber honestamente pelo que tu faz, né? Sim, sim. E esse tempo com o paciente não chega pronto, né? Dizendo, olha, eu tenho essa queixa, aquela queixa, aquela queixa. E eu imagino que na geriatria isso ainda deva mais. ser ainda maior, né? O idoso não vai chegar para consultar contigo dizendo, olha... Às vezes acho até que nós, como médicos, por exemplo, quando nós vamos consultar, a gente chega, né, com uma anamnese completa. Mas essa não é a regra. Então, não, o paciente... a gente tem que ir construindo esse raciocínio, Exatamente. né? E quando a gente começa esse raciocínio, essa conversa, tentando criar um vínculo, depois só vai, sabe? Então, já vai me ajudar se eu conhecer a biografia desse paciente, já é largada para mim. Exatamente. Mas isso pro paciente significa vínculo, né? Ele, puxa, essa médica tá interessada em com quem que eu moro, se eu tenho cachorro, se eu tenho um bicho de estimação, sabe? Nunca me perguntaram isso. Então, tu já cria um vínculo e isso para mim, como médica, além de criar esse vínculo, já vai me trazendo um pouquinho da trajetória dessa pessoa. Não, sem dúvida. E até porque, vê, né, a nossa memória, e isso é legal da anamnese, né, as pessoas, elas ficam muito focadas na parte memória. Eu não lembro, eu não recordo, mas a nossa cognição, ou seja, tudo que a gente faz ao longo da vida, de função superior, enfim, não envolve só memória, a gente tem outros domínios, e esses domínios às vezes ficam apagados, a gente não percebe essas pequenas alterações, e aí a gente não vê que tem um processo acontecendo que a gente poderia estar observando desde o início. Eu acho legal até falar sobre esses sintomas, né? A gente tem alguns domínios, por exemplo, linguagem, função executiva, visoespacial, enfim, que são outros sintomas que não só o esquecimento, que também podem estar relacionados com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. E aí que é importante escutar como é que vai, né? Como é que é essa abordagem desses outros sintomas, Fê? Assim, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que para tu ter uma demência, não necessariamente tu tem que ter um comprometimento de memória. A gente tem, inclusive, demências que não alteram a memória, que vai alterar isso muito tardiamente no processo evolutivo da demência. Então, esses domínios cognitivos é como se fossem gavetinhas, né, onde a gente vai guardando habilidades mentais. A habilidade de linguagem, de conexão com o ambiente, de localização no espaço, a nossa relação com as outras pessoas, os nossos comportamentos, né, o reconhecimento, a gente conseguir resolver problemas. E, às vezes, o sinal de alerta vai ser isso. O paciente ele tem a memória bem, para quem vê de fora, superficialmente, parece que tá tudo normal, talvez um esquecimentinho normal da idade. E aí, quando esse paciente ele é perguntado sobre como é que ele resolve as demandas do dia a dia, por exemplo, tu nota que ele está se atrapalhando para tomar um remédio, ele não está mais conseguindo pagar as contas, ir no mercado, está tendo dívidas, coisa que ele nunca teve na vida, ou muda um comportamento. Meu pai sempre foi tímido, foi polido, agora está desbocado, está falando umas coisas que me envergonham, muda completamente o perfil daquela pessoa, isso é um sinal de alerta. Então, existem 5 critérios assim, que eu acho que são importantes para as pessoas saberem do que não é normal da velhice, né? Quando que se isso surgir em alguém que eu gosto, algum familiar ou um amigo, precisa ter um atendimento médico especializado para ver a parte cognitiva. O primeiro é essa questão das funcionalidades, né? Então, nenhuma alteração funcional é normal da idade, nenhuma. Por exemplo, envelhecimento é uma coisa que é muito subjetiva, né? Cada um envelhece do seu jeitinho, de acordo com a bagagem que construiu ao longo da vida. Eu dou sempre um exemplo de um paciente meu que eu adoro ele. Ele tem 100 anos, é a coisa mais fofa do mundo. E ele mora em Capão da Canoa. Ele tem 100 anos e ele mora sozinho em Capão. E ele vem dirigindo o seu carrinho até a consulta comigo, faz bate e volta para casa no mesmo dia. Ele é maravilhoso, ele tem 100 anos, então 100 anos não quer dizer absolutamente nada para ele, né? O que importa é as capacidades que ele tem de se resolver e de manter a autonomia, de manter a independência. Ao passo que eu tenho gente de 60, 50 anos com uma carga de doença enorme, fragilizados, que dependem dos outros para cuidado. Então, sempre que uma alteração
cognitiva, seja memória, seja linguagem, seja comportamento, isso interferir nas funções, nas habilidades de resolver problemas, na independência e na autonomia, isso nunca é normal da velhice. Nunca. Isso precisa ser avaliado. E às vezes são coisas sutis, como pagar uma conta, arrumar os remédios. Um sinal bem importante, que eu vejo muito no consultório, o idoso que começa a bater o carro, né? Se envolver em pequenos acidentes, assim. Então, o carro tá todo batido e aí os filhos pensam assim, mas isso é porque o pai, né, tá velho. Enfim, não enxerga direito. Bem. Exato. Tem que ser avaliado, porque às vezes é uma dificuldade de localização, de atenção, né? São sinais mais sutis. Então, o primeiro ponto, acho que é isso, a questão de alteração funcional nunca é normal do envelhecimento. O paciente que tem mudanças súbitas de comportamento, acho que isso é bem importante. Dificuldades de linguagem, esquece palavras, esquece fonemas, troca os fonemas, né? Fica atento a isso. Se esse idoso ele tem alguma alteração motora, né? Então, por exemplo, está mais lentificado para caminhar, arrastando mais os pés, está mais duro, mais rígido, tremendo, ou simplesmente cai. Toda hora está caindo. Não é normal do envelhecimento. Isso pode ser a nossa pontinha do iceberg, sinalizando que a gente tem um problema. E essas questões de desorientação em relação ao tempo, né, a localização do espaço. Acho que seriam os 5 pontos principais, assim, para ficar atento. Bom, a gente sabe, então, que com o envelhecimento, a gente tem uma diminuição na velocidade do processamento, a gente tem alterações morfológicas, diminuição de sinapses, diminuição de neurônios, tem uma diminuição do volume total do nosso cérebro. Então, como que no dia a dia, assim, a gente pode diferenciar o que é o envelhecimento saudável, digamos assim, do nosso cérebro? O envelhecimento saudável, ele é heterogêneo, tá? Então, não existe um padrão fixo. Tudo isso vai acontecer. A gente vai ter um encolhimento desse cérebro, as sinapses diminuem, a quantidade de neurotransmissores também, mas o que diferencia entre isso ser normal ou patológico, basicamente, é a nossa alteração funcional. Então, se esse idoso, ele pode ter lá na ressonância uma redução, né, do volume cerebral, tu pode pedir uma avaliação ali que tenha mais metabolismo, isso está alterado, mas se na tua avaliação clínica, esse idoso, ele segue plenamente ativo, funcional, independente para as atividades instrumentais, as atividades básicas, ele não mudou o comportamento, ele não alterou nenhuma outra alteração cognitiva, né, nenhum outro domínio cognitivo, isso é considerado um envelhecimento normal. O que a gente mais aprende durante a residência da geriatria é conseguir diferenciar isso, o que é uma velhice normal e o que é uma velhice patológica, o que é senescência e o que é senilidade, né? E nem sempre é tão simples a gente diferenciar isso. E como é que eu vou ter substrato para conseguir olhar com mais clareza, né? Se isso é normal ou isso não é? Fazendo essa avaliação geriátrica ampla. É a única forma da gente conseguir entender se para esse idoso, e essa pessoa ela é única, ele tem um processo de envelhecimento único dele, se isso está sendo normal ou se a gente está enfrentando algo patológico nesse processo. É através dessa ferramenta chamada avaliação geriátrica ampla. E sabe, Fê, que eu tava pensando, né? Porque a gente tem a queixa de esquecimento, como a gente tava falando antes, né? Ela tem várias causas. Então, às vezes, para tirar, vamos dizer assim, excluir cada probleminha, porque na teoria é bonito, né? A gente pensa assim, tem um Rivotril ali que tá no meio, eu vou tirar esse Rivotril. Só que na prática, tem realmente muito da história. Às vezes é um paciente que tinha um quadro psiquiátrico grave, estava em uso do Rivotril para um momento mais agudo, ou se não usa uma mitriptilina porque tem incontinência urinária. Então, não é simples. Não é simples, então a gente vê assim, na teoria é lindo, a gente tira tudo, vai resolver e aí acaba o esquecimento. Na prática, inclusive do ponto de vista motor, né, às vezes a gente vê esses pacientes mais idosos assim, com muita lentidão ou com muita restrição de movimento e eles estão com alguma medicação que pode gerar isso. Mas até que ponto a gente pode tirar, né? Então, como é que a gente faz essa avaliação, assim, para a gente tentar tirar essas causas que seriam secundárias de esquecimento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Bem legal isso, Manu. Sabe que tem um livro na geriatria, que é a Bíblia, assim, da geriatria, que o autor, ele descreve no primeiro parágrafo, assim, ele coloca que o geriatra, ele é um complexivista.
E cada dia eu tenho mais convicção que é bem por aí, sabe? Como é complexo, né? Porque tu sabe, de fato, as medicações que são inapropriadas, tu vai tentar retirar. Só que a gente tem que fazer isso com muita cautela, né? Tem um artigo bem legal do BMJ de 2024 sobre desprescrição em idosos, que ele faz, assim, é bem prático, bem fácil de ler. Ele coloca 5 steps da desprescrição, né? E a gente tem que tentar perseguir esses 5 steps para as coisas darem certo. O primeiro é, de fato, a gente entender que quando tu tá atendendo o idoso, tu sempre precisa olhar o que ele tá usando, o que tá prescrito e o que ele usa por conta, né? E tu tem que dedicar um tempo da tua consulta para fazer isso. Se tu fizer isso na consulta, eu te garanto que tu vai conseguir ajudar muito esse paciente, né? Porque a maioria das vezes tem medicação inapropriada. 25% dos remédios de uma prescrição de idoso são inapropriados. E por que isso é ruim? Porque aumenta a mortalidade, porque aumenta o risco de quedas, piora a cognitiva, piora a funcional e aumenta a chance desse idoso ir morar numa instituição de longa permanência. Então, seriam bons motivos para a gente dedicar um tempo da consulta para avaliar se esses remédios são adequados ou não. Bom, entender o que tem ali, por que foi prescrito. Entender segundo step, o que eu posso desprescrever daqui? O que foi prescrito num momento e agora já não faz mais sentido? O que está causando muito efeito colateral? O que é muito deletério? O que o paciente não está prescrito, mas não está usando porque é caro, porque tem efeito colateral? Ter essa avaliação mais ampla, tá? Depois disso, a gente vai olhar qual é o risco inerente dessa droga. A gente tem um monte de calculadoras que nos ajudam, né? Ferramentas que nos ajudam nisso. Tem os critérios de Beers na geriatria, os critérios de start-stop. Tem a calculadora de risco colinérgico, que é uma coisa bem legal na prática da gente usar, né? Para tentar ver qual é o vilão ali daquela prescrição. E aí vem o último step, que é, bom, entendi que tem remédio ruim aqui, quero desprescrever por tal motivo. Como que eu começo? Por qual que eu começo? Porque a gente vai afoito, né? Louco para tirar aquele monte de coisa ruim da prescrição. Só que entre eu ter a boa intenção de retirar e, de fato, o paciente parar de tomar, há um longo caminho. Então, primeira coisa, assim, achei o problema, vou desprescrever. Olha essa prescrição e entende assim, tem algum aqui que é muito errado, o dano é muito maior do que o benefício, esse vai sair primeiro. Segundo, tem algum remédio aqui que é muito fácil de eu tirar, não preciso, né, retirar gradual, é fácil, não tem um efeito melhor agora, tira de cara. E o terceiro ponto e fundamental, o paciente está disposto a parar esse remédio? Porque não adianta eu querer, ele tem que entender por que eu quero, por que é importante ele parar de tomar esse remédio, né? Então o paciente ele tem que estar engajado nisso tudo. Principalmente quando a gente fala disso, né? Desses remédios que já vêm ao longo da vida toda. Às vezes usam benzo há 30 anos e ninguém teve coragem de mexer. E aquele idoso está caindo toda semana, né? E tu sabe que tu tem que mexer naquilo ali. Então, se a gente tentar seguir esses steps, eu acho que facilita bastante a conduta. Esse acaba sendo um problema do nosso tipo de medicina, onde o paciente vai direto no especialista, né? Então, ele consulta, pega um idoso, vai no pneumo, o pneumo dá aqueles remédios. Vai no cardio, os outros remédios. E assim ele vai somando, até que chega num momento... Vários ali são antagonistas, enfim, precisam ser retirados, né? Isso acontece muito. Cada um olha um pedacinho do corpo, né? Do Exatamente. Paciente, um remedinho para esta parte do corpo, mas a gente tem que olhar o todo. Exatamente. E quando a gente fala da saúde de idosos, isso é muito ruim, assim. Interação medicamentosa, a função renal já não é mais a mesma, né? Então, tem que sempre ter esse olhar da desprescrição em todas as consultas. Isso é fundamental, é muito importante. E eu acho até essa questão, assim, eu não acho ruim eles terem vários médicos. Eu acho ruim os médicos não conversarem entre eles. Porque qual que é o problema? Se eu sou o cardiologista, o neurologista, vou prescrever e eu posso modificar, interagir com o medicamento do outro colega, eu posso ligar e dizer assim, será que a gente não pode fazer uma coisa conjunta para tentar resolver? Porque às vezes é isso, um dá um tipo de medicamento, o outro vai lá e tira, o outro vai lá e coloca de novo. Então, vira uma bola de neve que, coitado do paciente, ele não... Se perde, ele se perde. A chance de dar errado é muito grande. E, principalmente, eu vejo, assim, no consultório é muito comum. Eles chegam com várias receitas. Aí, eles me dão todas as receitas. Daí eu vou olhando, assim, tem uma receita de um, uma receita de outro, uma receita... E esse aqui... Mas esse aqui a senhora não me falou que tá tomando... Eu nem vi que tinha. Porque ficou no meio do caminho, sabe? Nem lembra. Então, talvez eu fale muito sobre o geriatra, eu acho que eu insisto tanto para eles, porque é uma maneira de concentrar o cuidado e às vezes de nos dizer assim,
olha, Manu, vocês estão exagerando pra esse lado, quem sabe vocês deem porque eles nos ajudam nisso, né? Claro, tipo, com certeza. Vamos pisar no freio agora, quem sabe a gente ajusta isso daqui. A gente tem que trocar. A nossa função como médicos é trocar e ajudar o paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Vamos falar um pouquinho das doenças, então, Fê. Quais são as doenças mais comuns, então, no idoso, né? Falando um pouco do ponto de vista neurodegenerativo. Disparado a doença de Alzheimer, né, gurias? É a causa mais comum de demência, não só em idosos, mas em pessoas mais jovens também, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, no consultório, muito demência de Alzheimer. Se a gente pensar no geral, assim, a cada 3 segundos a gente tem no mundo um diagnóstico de demência de Alzheimer, né? É muita gente. Então, a população, ela tá envelhecendo e ainda bem, a medicina melhorou, saneamento melhorou, vacinação, a gente conseguiu evoluir muito, assim. Mas a gente construiu uma medicina que sempre foi com o olhar em cura de doenças, né? Exatamente, não em prevenção. E hoje a gente tá com uma população que envelhece e quer envelhecer bem, né? Não só em número, em tempo de vida, mas quer envelhecer bem, convivendo com doenças crônicas. E a gente pode, né, conviver bem também com a demência de Alzheimer. Isso é um ponto que às vezes eu tento explicar para as famílias, porque quando eles recebem esse diagnóstico, assim, é muito assustador, né? Puxa, e agora como é que vai ser? Mas se a gente tentar modificar o nosso olhar um pouco sobre o nosso papel aí nesse cuidado, talvez a gente consiga enxergar um pouco de beleza, assim, nessa jornada, sabe, da doença de Alzheimer. Isso é uma das coisas que é bem interessante da gente talvez conversar depois mais adiante. Mas demência de Alzheimer é muito comum, síndromes psiquiátricas, né? Depressão é muito comum, isolamento social do idoso, às vezes é o único sintoma da depressão. A depressão não vai vir com aquela cara que vem no jovem, né? Vem de uma forma muito mais sorrateira, muito mais sutil. O idoso só vai deixando de fazer aquelas coisas que gostava de fazer, vai querendo se isolar, interagir menos com a família, com os amigos. Então, muita depressão, assim, eu vejo no consultório. Muitas doenças associadas à mobilidade, né, à sarcopenia. Tudo aquilo que a gente tenta trabalhar na geriatria como uma questão de prevenção para que a gente construa um bom envelhecimento. Hoje eu vejo nos idosos que isso falhou, né? Talvez porque nós, como médicos também, numa geração anterior, a gente não falava muito sobre isso, certeza, né? De construir uma boa velhice, a gente nunca falou sobre isso. E aí hoje a gente tem que lidar com essas doenças crônicas. E em geral, assim, as pessoas hoje, elas vivem bastante, elas vivem mais, mas a maioria, nos teus últimos 10 anos de vida, são com sofrimento. Né, são associados a muitas doenças crônicas que limitam exatamente essas capacidades, autonomia, independência. Isso vem com uma carga de sofrimento. E não precisa ser assim, né? Tu pode ter uma boa velhice, mantendo a tua autonomia, mantendo as tuas capacidades, mas isso não vai vir do céu. Isso tem que ser construído e a hora de construir é desde jovem, né? Quanto mais cedo, melhor. A gente fala muito em neuroplasticidade, né? A gente falou muito no episódio de desenvolvimento da infância, a gente falou no episódio de AVC, enfim. Então, para quem está nos ouvindo, a neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem, né, de fazer novas conexões, de se readaptar, de aprender coisas novas, falando de uma forma muito grosseira. E como que funciona a neuroplasticidade na velhice, na terceira idade, né? Eu adoro esse assunto, gurias, e me instiga muito, sabe? E continua, né? Antigamente a gente achava que não, só crianças, só bebês, né, teriam essa capacidade. Hoje a gente sabe que idosos também. Só que a gente tem que ter estímulos, né? E o que acontece com o envelhecimento? A maioria das pessoas se habitua àquela rotina, fazer sempre as mesmas coisas. No máximo eu faço uma palavra cruzada e acho que tô arrasando, tô protegendo meu cérebro, e não é por aí, né? Então eu sempre trabalho isso com os pacientes. Tu tem que botar esse cérebro para ferver, tu tem que aprender coisas novas, coisas que de fato sejam muito difíceis pro teu cérebro. O que é muito difícil? É aprender um instrumento, né? Aprender uma nova língua, é esse o nível de dificuldade. Então, uma palavra cruzada, se tu gosta, faz, mas que fique claro que não vai ser o que vai funcionar para ajudar nessa questão da plasticidade cerebral. E isso é muito importante, né, para prevenção e também para quem já está começando com alguma alteração de memória, algum esquecimento, a gente estimular esses idosos a trabalharem esse cérebro e aprenderem coisas novas. E até, Fê, como é que a gente faz, assim, por exemplo, bom, a gente vê o paciente, ele tá esquecido, a gente tem a história, a gente tem o exame físico, a gente tem a testagem. Como é que a gente faz o diagnóstico, de fato? Como é que é o diagnóstico, por exemplo, de uma doença de Alzheimer? O diagnóstico não tem um exame que nos diga, esse paciente tem demência de Alzheimer. É essa construção desse raciocínio que a gente fez. É uma junção de história clínica com testagem cognitiva, com neuroimagem que vai nos afastar
possibilidades diagnósticas, né? Então, esse paciente não está esquecido porque ele tem uma hidrocefalia, porque ele tem um tumor, porque ele teve um AVC. Vai nos mostrar o padrão de atrofia, né? Nos dando características. Então, a neuroimagem, ela é super importante. A gente pode usar a neuroimagem funcional também, que nos traz muitas informações importantes em alguns cenários, tá? E é assim que a gente faz o diagnóstico, é somando essas várias questões, assim. É o quebra-cabeça que é o quebra-cabeça no início. Isso é importante, porque no momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente tem algumas, vamos dizer assim, burocracias que a gente tem que lidar, principalmente com o paciente, com a família, porque é uma coisa muito difícil, né? Tu tá no consultório, tu vê que o paciente fecha critério para uma doença que é uma doença neurodegenerativa, as coisas tendem a ter uma certa dificuldade a partir daí. E aí, como é que a gente orienta esse paciente e principalmente quem está ao redor do paciente para lidar com essa situação? Esse é o meu papel, tá? Sempre digo assim, ó, a gente fazer o diagnóstico não é o maior desafio. A gente tratar a demência não é difícil. O difícil é a gente ensinar essa família, esses cuidadores, a lidarem com a doença daqui para diante. E isso é uma ferramenta fundamental, porque a gente só vai conseguir, de fato, ajudar o paciente se a família compreender o que está acontecendo. E a gente tem estratégia para isso, né? Então, primeiro ponto, se fez um diagnóstico de demência, vamos supor demência de Alzheimer. O que eu preciso entender? Qual é a fase da doença que eu tô, né? Qual é a fase que esse paciente se encontra? Isso vai ser importante tanto para o tratamento, que muda, quanto para a família entender quais são os desafios que a gente vai encontrar por aqui. Dificilmente eu pego um paciente que tem uma demência inicial. Infelizmente, as pessoas chegam tardiamente, porque acham que esse esquecimento era normal da idade, com isso a gente perdeu um tempão. E perder um tempão significa a gente perder uma janela de oportunidade muito interessante, que é o paciente na fase inicial, por mais que ele esqueça algumas coisas, ele ainda tem capacidade de decisão para muitas coisas. Então, se ele tiver vontade de saber o que ele tem, claro que eu não vou impor para ele, né, um diagnóstico, se ele não quiser saber, mas ele tem esse direito, e se ele tiver essa vontade de saber o que ele tem, isso vai ser muito importante, porque é ele, com a capacidade cognitiva que ele tem nessa fase inicial, ele que vai ditar as regras, sabe, para o futuro. Ele vai conseguir dizer para a família, olha, quando eu chegar em tal situação, eu quero isso, isso, isso. Isso não faz sentido no meu cuidado, né? Que são as diretivas antecipadas de vontade. Só que, infelizmente, a maioria desses idosos não chega nessa fase. Chegam numa fase já moderada, onde eu não consigo ter esse diálogo com eles, porque por mais que eu fale, eu vou gerar um sofrimento momentâneo e depois ele vai esquecer. Isso não vai conseguir modificar o rumo da história. Então, nesse cenário já mais moderado, avançado, o paciente nem entende o que está acontecendo com ele. Mas quem tem que entender é a família, é quem cuida. Então, eu vou precisar ensinar, né, essa família a lidar com esse monte de coisa. E quando se recebe o diagnóstico de demência, a família se sente no meio do furacão, né, assim, é uma tsunami. Então, eu vou precisar ajudar eles a compreenderem qual é o diagnóstico, quais são as cenas dos próximos capítulos, quais são os desafios mais comuns do dia a dia, né, gurias? Porque só quem vive isso entende a dificuldade que é um banho, uma alimentação, o trocar uma roupa, o ir no banheiro, né, o não fazer xixi no meio da sala. Então, é só quem está ali no dia a dia, cansado, exausto, que compreende a dimensão disso tudo. E quanto mais ferramenta técnica essa família tiver, melhor vão ser as coisas. Não adianta, assim, tu só ter amor, empatia, respeito, não vai ser suficiente para tu cuidar de alguém com demência. Tu tem que ter conhecimento técnico. Então, meu papel é treinar essas famílias para que elas se tornem mais profissionais nessas abordagens, para que eles resolvam problemas ao invés de só reagirem a problemas, né? Acho que isso é o que eu mais faço hoje no consultório, é isso. E pessoal, só lembrando, se inscrevam no canal. Essa é uma maneira da gente conseguir abranger mais pessoas com esse conteúdo. Então, por favor. Fê, e eu acho isso super interessante, porque de uma forma geral as famílias têm muito medo de falar sobre os anos finais, né? Falar sobre morte já é um tabu, e falar sobre a demência nos anos finais do paciente acaba sendo um assunto proibido, como se falar sobre isso fosse avançar o processo ou causar a morte desse familiar, né? Quando é exatamente o contrário. Quando a gente conversa sobre isso, a gente está dando oportunidade do paciente se expressar, de falar todas as suas vontades e da família também se organizar. Se organizar e respeitar a autonomia dessa pessoa até o final, né? Então, quando ela não tiver mais capacidade de dizer o que ela quer,
Tu já sabe o que ele quer, porque ele te disse, não porque tu achou que sabia o que ele gostaria, né? Então, isso se chama a gente respeitar a autonomia do nosso familiar, do nosso ente querido, até os últimos instantes. E como é que a gente vai saber isso se a gente não fala sobre isso, né? Então, claro que tem técnica, né, pra gente conversar sobre assuntos delicados, assim, sobre notícias difíceis, a gente tem técnicas para falar sobre isso. E eu acho que às vezes as pessoas, elas têm medo que o profissional de saúde, ele seja agressivo, né, na forma de falar, que isso vai acabar deprimindo esse idoso se ele souber do diagnóstico. Então, eu sempre gosto de explicar pra família que a gente tem um jeitinho especial para conversar sobre essa situação e que tem estudos, né, Guria, sobre isso, que mostra que a maioria das pessoas, quando perguntado assim, olha, tu gostaria de saber, né, sobre o seu diagnóstico, se tu tivesse um diagnóstico de uma doença incurável, tu gostaria de saber sobre isso? A maioria das pessoas gostaria. Com certeza. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar isso com naturalidade, assim. Ainda é um tabu, infelizmente. Morte é a única coisa certa nessa vida, né, mas a gente ainda insiste em tentar não falar sobre ela. Então, se a gente fala com empatia, né, com respeito e com naturalidade sobre esse assunto, acho que tudo flui melhor, assim. Não, e isso é muito louco, porque hoje os critérios, né, para a doença de Alzheimer, eles foram evoluindo. A gente tem uma parte de critérios bem biológicos e a gente tem hoje uma coisa chamada de biomarcadores. Esses biomarcadores, eles são como se fosse assim um marcador que a gente vê de que existe a doença. Não necessariamente que tenha a clínica da doença, mas que tenha a doença lá no cérebro. E fizeram realmente estudos sobre isso, né? Questionando, comparando o grupo que descobriu, que foi revelado o resultado dos biomarcadores e o grupo que não foi revelado. E a qualidade de vida dos que tiveram o diagnóstico revelado foi melhor. Então é isso, é tu ter o teu poder, tua autonomia de poder decidir o que fazer frente a um diagnóstico desses, né? E a hora da gente pensar sobre isso é quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá lúcido, de preferência, quando a gente não tem uma doença ameaçadora da vida, né? Tu já pode começar a pensar sobre essas questões. E existe um documento que a maioria das pessoas não conhece, que se chama Diretiva Antecipada de Vontade, né? Então, nesse acompanhamento geriátrico, eu costumo, assim, dar um tema de casa para os meus pacientes no primeiro encontro, assim. Que eu pergunto assim, olha, seu João, né? Como é que tu te imagina, assim, nos teus últimos 5 anos de vida? Como é que tu imagina que tu vai estar? Não fala pra mim agora, eu quero que tu pense e tu escreva, tá? Ponto 2 do nosso tema de casa. Se a gente chegar num momento em que a gente tem uma doença que é incurável, que vai evoluir, o que faz sentido pra ti? Como é que tu deseja ser cuidado? O que ali, nessas questões todas que a gente tem na medicina, o que pra ti é inadmissível diante de um cenário de algo irreversível, né? E aí eu dou exemplos, né? A sonda, hemodiálise, intubação, reanimação, diante de um cenário irreversível, né? Também não é negligenciar o que pode ser feito. E aí na outra consulta eles me trazem e a gente vai conversando sobre isso e vai formulando esse documento, que é a Diretiva Antecipada de Vontade, que são as vontades da pessoa, né? Como é que ela deseja ser cuidada lá na frente. Mais importante do que isso, depois, né? É a gente nomear alguém da nossa confiança, o nosso porta-voz, né? Alguém que saiba, olha, o que eu, Fernanda, quero quando eu não conseguir mais me expressar, eu gostaria de ser cuidada dessa e dessa forma. Então, a gente já vai organizar isso enquanto tu tá bem. Isso vai sendo mutável ao longo da tua vida. Não precisa assim, fiz um documento para sempre vai ser assim. Não, a gente vai mudando as prioridades, as necessidades de acordo com a vida acontecendo, né? Mas é importante para fazer o quê? Esse raciocínio, né? De pensamento de finitude, de prioridades, do que é importante. Eu diria que é importante hoje, para nós mesmas, né? Porque se acontece alguma coisa... Por exemplo, a gente, no episódio de DVC, né? A gente tá bem 5 minutos atrás, mas a gente pode estar em cima de uma cama amanhã. Eu acho importante a gente falar isso, inclusive, com as pessoas que estão ao nosso redor. O que eu quero... tema de casa pra vocês. Tema de casa. eu vou sentar e vou fazer no meu planner agora, que eu achei maravilhoso. E o que a gente sabe sobre a genética dessas doenças? Porque, de uma forma geral, quando um familiar tem... um diagnóstico de doença neurodegenerativa, ou até mesmo pacientes jovens, né, eles chegam no consultório dizendo, olha, minha memória tá péssima, e o meu pai tinha Alzheimer, então eu acho que eu já tenho Alzheimer. Enfim, o que a gente pode orientar? Felizmente, a minoria dos casos são genéticos, né, gurias? Assim, 1% dos casos acabam sendo genéticos. Então, o que mais influencia no nosso peso de ter ou não ter a doença é aquilo que a gente construiu no nosso cérebro ao longo da vida. E
Recentemente a gente teve um estudo bem legal dos fatores de risco que estão bem relacionados à demência de Alzheimer. É uma doença complexa, são multifatores, né? Mas existem ali fatores que a gente pode controlar. E controlando esses 12 fatores de risco, a gente conseguiria reduzir em quase 50% o risco de desenvolver demência. É muita coisa. Pensem, é muita coisa. Isso é muito. A cada 3 segundos uma pessoa tem o diagnóstico. É muita gente, né? E o que é isso? Não é uma pílula mágica, não é um soro mágico, não. É uma construção da vida, né? Então, são 12 fatores. O primeiro, mais importante, é tu ter uma boa reserva cognitiva, né? A escolaridade ainda é um dos pontos principais, assim. Então, a gente no Brasil tem essa desvantagem, né? Mas estimular ao longo da vida essa questão da neuroplasticidade, de aprender, de ter uma bagagem, uma poupancinha de neurônios ali para o futuro, né? Controlar fatores de risco cardiovasculares. Tudo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro. Então, controlar peso, tabagismo, pressão alta, diabetes, dislipidemia, isso a gente tem que controlar ao longo da vida. Fazer atividade física é fundamental, isso impacta não só no nosso envelhecimento ativo, independente, ter musculatura para isso, mas também na nossa questão cognitiva, então é um fator protetor. Além disso, uma das coisas que às vezes eu conto para os pacientes, eles se surpreendem, é a questão auditiva, né? Então escutar bem é muito importante. Se o idoso não escuta bem e não resolve esse problema, isso é um fator de risco para Alzheimer. Então às vezes a forma de convencer, né, o avô a usar o aparelho é eu contar para ele que isso aumenta muito a chance dele desenvolver demência nos próximos anos. Além disso, isolamento social é muito importante, né? Doenças neuropsiquiátricas não tratadas, depressão, ansiedade também são fatores de risco para demência de Alzheimer. Distúrbios do sono. Hoje, cada vez mais a gente tem valorizado isso, né? A qualidade do sono, não só as horas de sono, mas a qualidade de sono. E é impressionante, né, gurias, a quantidade de gente que não dorme bem e naturaliza isso, né? Porque quer ser hiperprodutivo, porque quer, enfim, resolver o mundo ali e acaba penando no próprio sono. E isso é um fator de risco para demência no futuro. E muitos idosos usam muito benzodiazepínico achando que dormem melhor, né? Por conta da medicação, quando na verdade é exatamente o contrário. É um horror, né, gurias? Isso é um horror, assim, benzodiazepínico é terrível, assim, e eles usam a vida inteira, né? Tem uma resistência, porque já tem um apego ali físico-emocional à medicação, então a gente tem que ter muito cuidado ali, mas temos que ter a coragem de desprescrever da forma adequada, da forma correta, e deixar bem claro para quem nos escuta que benzodiazepínico, o que é benzodiazepínico, né? Rivotril, clonazepam, alprazolam, essa classe de medicações nunca vai ser a opção para insônia, né? Então, assim, a queixa, eu não durmo bem. Não é para isso esse remédio, ele é para outras questões, né? De ansiedade, de crise de pânico, por um período curto, né? E não ao longo da vida inteira usar para dormir, não é esse o remédio. Temos coisas melhores, mais efetivas e que não causam tanto dano. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas... Eu acho estranho, assim, que às vezes as pessoas elas se apegam em não tomar um antidepressivo. Por quê? Não porque eu vou ficar viciado ao antidepressivo, mas tu vai olhar na prescrição e tem o Rivotril. Aí eu olho pro Rivotril, eu tenho vontade de pegar ele. mas às vezes eu até brinco, assim, eu falo pros pacientes, então vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar uma caixinha do Rivotril dentro da gaveta. Eu faço isso também. Porque aí é o apego emocional. Exato. Na dúvida, tá ali. Exato. Mas tu não vai usar. E aí a gente vai tirando. Porque é muito difícil tirar um Rivotril e é muito difícil tirar, enfim, frontal, o que for. Porque tem um apego emocional. E o Zolpidem, então, a pessoa que prescreve Zolpidem para idoso... Pro paciente acima de 60, eu tenho vontade de pegar também. Não dá certo, né? Nunca dá certo. Para quem tá nos escutando, não é simplesmente, é um remédio ruim, então eu não vou mais tomar. Não, se tu já usa isso há um tempão, continua usando. E converse com o seu médico, porque assim, se tu parar subitamente, tu vai ter crise de abstinência, né? E crises feias, né, gurias, de ter que ir pra emergência, assim, com sintomas muito ruins. Então, tenha uma estratégia de desprescrição bem devagarinho, né, gradual, lenta, para que a gente consiga, de fato, tirar esse remédio. E ajudar essa pessoa a dormir bem, porque ela precisa dormir bem. Só que aí a gente vai escolher uma medicação mais adequada para aquele contexto. Exatamente. E é bem isso, as pessoas elas têm que cuidar, porque tem muito efeito colateral quando se tiram as medicações. Não é só o Rivotril, inclusive antidepressivos, a gente tem que cuidar, a desprescrição também é uma coisa lenta e gradual. A gente tem que saber por que a gente tá tirando, a gente tem que saber como tirar, não é só parar. Então, por favor, não parem de sopetão nada.
consultem seu médico, façam as coisas de maneira organizada. Já que a gente está falando de prescrição, né, estamos na era dos multivitamínicos e ômega 3, vitamina D, E, B, enfim, Zinco, todo magnésio. de A a Z. Fê, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Assim, existe algum suplemento vitamínico que de fato previne envelhecimento cerebral? Nenhum, tá? Isso fique bem claro, assim, não tem pílula mágica. É esse conjunto de fatores, assim. E nem sempre, né, gurias, uma vitamina não é porque é natural que vai fazer bem ou que não vai fazer mal, elas fazem mal, né? Então, no idoso, assim, a gente sabe que polivitamínico aumenta a mortalidade, né? Então, tem que ter muito cuidado. E as pessoas vão na farmácia, o farmacêutico indica, oferece, né? Tá ali no balcão tão bonito, em promoção, né? Porque não levar, tem aquele apelo comercial de colocar o sênior, né? Ali, poxa, por que não usar uma embalagem bonita? Então, assim, não tem nenhum suplemento, nenhuma vitamina que, de fato, ajude a diminuir a nossa chance de ter demência no futuro. Cada vez mais a prescrição de suplementação ela é muito criteriosa, muito individualizada, de acordo com as necessidades daquele paciente, tá? Então, tem gente que vai precisar suplementar algumas coisas, sim, mas a gente vai avaliar isso clinicamente, através dos exames, né? Para daí sim oferecer uma suplementação adequada. E hoje isso é uma peste, né? É a peste do século, né? Não, tá. Chega no consultório, assim, são 3 páginas, né? A gente falando de polifarmácia, e aí tu tem que convencer que tem que usar uma medicação para tratar uma depressão, um colesterol, né? E a pessoa não quer tomar remédio, mas a pessoa está tomando 3 páginas de suplementação desnecessária, assim. Então, essa é a peste do século, assim, na minha opinião. E a segunda peste, que para mim eu acho, assim, é a questão canabidiol para tudo. Eu não quero dizer que o canabidiol não serve, ele tem seu efeito muito bem comprovado para várias alterações, enfim, inclusive neurológicas. Mas para dormir, para doença de Alzheimer, para Parkinson, a gente não tem estudo suficiente. Exato. E o pior é que aí começa a outra questão, que é o canabidiol, não canabidiol. É o canabidiol com o THC, que é o extrato da cannabis. Então, assim, a gente tem, além do nosso papel de cuidar bem dos nossos pacientes, a gente ainda tem que ter esse papel de levantar essa bandeira, de ensinar as pessoas. Tu entra na rede social, o canabidiol, ele é a cura do Alzheimer. A ponto de que os cuidadores, hoje em dia, eles tomam o canabidiol para se sentirem mais tranquilos com o cuidado. Chegou nesse ponto. Tá entendendo? Nossa. E aí, se a gente até entrar em algumas páginas, né, de cuidadores, de pessoas mais que abordam mais esse assunto, muitas delas falam sobre isso abertamente, assim, que usam, que dão para o seu familiar, que tudo melhorou. Isso não é verdade. Então, a gente tem que desmistificar isso, sabe? Trazer a informação baseada em evidência. Não significa que a gente nunca vá prescrever. Eu vou prescrever, eu adoraria que tivesse, né, umas gotinhas mágicas que eu desse e eu resolvesse todo o problema do meu paciente, mas isso não existe. Em alguns cenários a gente vai usar, mas não é para todo mundo, né? E não é isento de riscos. Eu já tive vários pacientes que ficaram extremamente sonolentos, alucinando mais, então a gente precisa trazer essa bandeira, né? Sabe que a Rosane, ela falou uma coisa que agora eu me lembrei. A gente tá no mesmo time. A gente tá no mesmo time do paciente, a gente tá no mesmo time do cuidador. Não é porque a gente tá fazendo birra que a gente não quer dar. Exato. A gente quer melhorar o paciente. Se a gente não quer dar, é por algum motivo. E o nosso motivo é porque a gente sabe cientificamente que não tem um benefício, ou pior, que pode ter um malefício naquela situação. Então, tanto suplementos, tanto canabidiol, enfim, THC, etc. A gente tem que ter estudo bem conduzido. A gente tem que ter organização para prescrever. A gente não pode simplesmente dar alguma coisa que a gente pode trazer mais mal do que bem. Existe alguma indicação em geriatria? Dor crônica em alguns cenários, né? Em epilepsia refratária, e é basicamente aí, né? São as mesmas, então, não tem nada além. Sim. É basicamente isso. Assim, de novo, não quer dizer que a gente não vá usar, mas a gente tem que usar quando tiver uma boa indicação. A gente falou um pouquinho do sono, sabe? Acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes o idoso tem a sensação de que ele fala assim, eu não durmo.
Ou eu durmo muito pouco, mas ele tem um sono picadinho, né? Junta a soneca da tarde, ou algum outro momento que tá assistindo televisão, ele dormiu também. E aí o sono da noite acaba sendo um pouquinho menor. Tu que vê isso bastante. Nossa, isso é muito comum. A arquitetura do sono na terceira idade, ela muda completamente, né? Então, o que acontece nesse cérebro? Ele entra menos naquela fase profunda do sono. Eles ficam mais tempo na fase superficial do sono. E isso dá a percepção de que não dormiram, né? Então, dá aquela cochilada no sofá, acha que não dormiu, mas todo mundo tá vendo que tá dormindo, né? Mas a percepção do paciente é que não dormiu de fato. O idoso, ele precisa dormir em média 7 a 8 horas de sono. E aí, o que acontece? Eu sempre explico assim, bem pro paciente. Se tu dormir 3 horas durante a tarde, o teu cérebro lá no final do dia, de noite, ele vai precisar daquelas 7, 8 horas de sono. Então, de noite tu vai dormir menos, né? A gente tem que reforçar aquelas medidas de higiene do sono. A cochilada não passar de 1 hora durante o dia, né? A questão das telas é super importante, não é só para jovens. Hoje eu vejo muito no consultório, né? Quando a gente trabalha essas questões de higiene do sono, diminuir a exposição a telas, principalmente de noite, né? Porque isso atrapalha ali. O idoso, ele já tem uma redução da produção de melatonina, que é o hormônio do sono, naturalmente. E aí tu usa uma tela que acaba bloqueando ainda mais a melatonina, dá tudo errado, né? Tem uma série de medicações que muitas vezes prejudica ainda mais o sono do idoso. Outras doenças que acabam piorando a qualidade do sono, né? Incontinência urinária, hiperplasia prostática, tem que levantar várias vezes para fazer xixi de noite. Então, a gente precisa ter esse olhar sobre o sono, porque isso impacta diretamente na saúde como um todo, risco cardiovascular, questão cognitiva, isso está tudo envolvido, né? Mas, na geriatria, como tudo, é mais complexo o tratamento, porque não é apenas um remédio para dormir. Eu vou precisar olhar a causa dessa insônia, né? Se é por uma higiene do sono ruim, ou porque é uma doença que não está compensada clinicamente, e aí o tratamento não vai ser remédio para dormir, vai ser compensar a doença. E quando eu optar por um tratamento para a insônia, escolher aquele que tem menos efeitos colaterais. É uma longa ciência, até porque depois eles acordam e a gente tem que pensar que se eles acordarem e forem no banheiro, eles não podem cair pelo remédio que a gente deu. Então é toda uma logística, né? O jogo. Aí eu entro, porque eu opero vários assim. Não, e pior que é sempre assim. É sempre assim, é banheiro, gente, né? Essa é a história. O banheiro é o lugar mais perigoso da casa. Eu até fiz um post esses dias. É o banheiro. É ali onde eles caem. Então, isso faz parte, né, da consulta. Tu ensinar essa família, esses cuidadores, a adaptarem a casa. A gente tem que ser tipo um jogo de xadrez, onde a gente tá sempre uma pecinha na frente, né? Antes daquele acidente doméstico acontecer, a gente tem que proteger. É um dos papéis do cuidador, garantir segurança desse idoso. Então, assim, tem adaptações que são fundamentais, né? Além de tirar tapete, usar um sapatinho adequado, ver como é que tá a visão, né, desse idoso, deixar uma luz que ele não vai caminhar de noite na escuridão, vai ter uma luz ali sinalizando, adaptar o banheiro com barras de apoio, um chão antiderrapante, não ter box de vidro. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer para deixar barras de apoio. Bastante coisa mesmo. Tem aqueles sensores de quedas também que eu gosto de indicar para as famílias, porque às vezes o idoso mora sozinho, né? E cai, puxa, não consegue nem chamar ajuda. Então tem sensores de quedas que tu pode colocar na casa do idoso. Isso é verdade. E até o tamanho do box, né? Porque isso os apartamentos tem uma tendência a ter o box um pouquinho pequeno. Imagina se o idoso cai. Tu tem que ter a logística de conseguir tirá-lo tirar dali. Então, tudo isso, a porta, para onde a porta abre. O idoso não pode ter box de vidro, né? Começa por aí. Sim. Porque várias vezes eles têm um mal-estar, acaba quebrando o box, machucando, cortando. Então, o ideal é nem ter o box. Isso vai acabar liberando o acesso ali, né? Não, e Fê, agora só voltando à parte de burocracia, porque eu acho isso uma coisa super importante. Às vezes a gente chega nessa parte de diagnóstico, de orientação, e a gente dá a orientação do tratamento, e tem várias pequenas coisas que a gente tem que tentar otimizar na vida daquela família e na vida daquela pessoa. Eu brinco muito assim com a questão procuração, por exemplo, ou até a abertura do processo de curatela, porque são coisas que às vezes as pessoas não têm noção do que pode gerar de dificuldade depois. Então, se tu puder nos falar um pouquinho dessas burocracias, assim, do dia a dia depois do diagnóstico, o que a gente pode fazer? Começa assim, ó, tu recebeu o diagnóstico, tá? Tu tem que ter uma pasta com os documentos dessa pessoa que tu tá cuidando. Porque o que é comum, assim, tu tem teu pai, tua mãe, teu avô, sempre se governaram, né? Tu nem sabe direito o que ele tá tomando, quais são as doenças que ele tem, então começa pelo básico. Pega uma pasta, pede pro médico que cuida de fato dele, que gerencia essa saúde, fazer um documento ali com as doenças específicas que ele tem, todos os tratamentos que ele faz, as vacinas, dá uma organizada na saúde geral e deixa numa pastinha.
Tem várias burocracias que vão ser importantes, tá? Principalmente essas questões de direitos, né, do paciente. O paciente que tem demência, ele tem alguns direitos, né, alguns benefícios, poucos, mas tem alguns benefícios. E tem o processo de interdição, né, de curatela, que isso vai ser muito importante, porque não só para facilitar os cuidados da família, né, mas para proteger esse idoso, porque ele perde uma capacidade cognitiva de se gerenciar, de gerenciar suas contas, e a gente tem hoje muito golpe, né? Nossa. Então, assim, o idoso ele fica muito mais suscetível a cair nesses golpes. A gente tem pessoas que são do mal, né? E vão se aproveitar dessa fragilidade desse idoso e às vezes vão consumir um patrimônio ali que ele construiu com tanto empenho a vida inteira. Então, assim, tem que ter esse processo de curatela, ter um bom advogado que pode fazer isso, auxiliar essa família para facilitar as funções futuras em relação à movimentação bancária e de bens, mas principalmente para proteger esse idoso contra golpes. Que é, infelizmente, uma coisa super comum, né? A gente pensa, acho que talvez a gente não veja tanto porque as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, que caíram num golpe. Mas é uma coisa muito frequente. E a gente tem que, enfim, falar mais e realmente proteger, né? E é legal também porque eles realmente têm alguns benefícios, a família e o paciente. A gente tem a isenção do imposto de renda, Sim. então, às vezes, o próprio laudo ali do quadro neurodegenerativo dá essa isenção, é uma poupancinha a mais, né? Pra pra gastar com os cuidados. Então, são pequenas coisas que facilitam. Fê, e a gente tem que falar também do cuidador, né? Porque não só o paciente tem uma carga muito grande por conta de tudo que está acontecendo. O cuidador acaba assumindo várias responsabilidades que impactam diretamente na vida deles também. Completamente, Carol. Assim, o cuidador geralmente é alguém que nunca foi treinado para cuidar, é um familiar que assume essa posição de cuidado, abandona suas atividades, seu emprego, seu trabalho e fica cuidando desse idoso em tempo integral. Então, para a gente ter uma ideia, tem um estudo bem interessante que mostrou qual é o perfil de cuidadores do nosso país, tá? Do Brasil. E que 40% desses cuidadores trabalham em tempo integral. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensa onde isso vai dar, né? Se a gente está falando de uma doença que não é uma doença aguda, é uma doença crônica, que às vezes leva 10, 15, 20 anos de doença. E essas pessoas, elas ficam tão envolvidas nesse cuidado, é como se elas entrassem numa bolha de cuidado, e quando tu vê, se passou 20 anos da vida, né? E a gente que atende pessoas com demência, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que esse familiar que está ali na linha de frente, esse cuidador que está ali dia após dia, no front, né? Ele está exausto, e a gente tem uma síndrome de exaustão, né, do cuidador, onde frequentemente a gente vê isso, 75%, né, dos cuidadores de idosos tem exaustão do cuidador, que a gente tem critérios clínicos para avaliar isso. E então, uma grande parte do nosso cuidado precisa ser esse olhar para quem está cuidando. Por quê? Cuidadores exaustos não é porque não querem cuidar bem, mas exaustos a gente não consegue aplicar o melhor de nós para esse idoso. Então, ficam mais irritados, né? O pavio fica mais curto, reagem muito mais ao invés de resolver o problema. Então, como é que eu vou cuidar bem desse idoso? Ensinando este cuidador a ter estratégias, né, técnicas para conseguir lidar com esse monte de demanda, porque é um furacão, né? Altos e baixos, múltiplos sintomas comportamentais. Então, eu preciso, além de cuidar desse paciente, ensinar esta pessoa que cuida a lidar melhor com as coisas do dia a dia. Então, agora, Fê, tu vai lançar um curso, né, para os cuidadores. Exato, gurias, eu tô super feliz, assim. Isso é um projeto que eu tô trabalhando há mais de um ano. Que legal. Que legal. E surgiu dessa necessidade, assim, do que eu via no dia a dia, né, trabalhando com essas pessoas, que o que de fato fazia diferença para eles, para esse paciente, não era meu remédio, não era minha memantina, não era isso, né? O que de fato fez diferença para essa família foi o tempo, a energia que eu coloquei ali em ensiná-los a lidar com as coisas do dia a dia. Então, vai ser lançado agora dia 7 de abril, tô bem feliz. Legal. Que legal. Uma plataforma de ensino para cuidadores e familiares, né, de pessoas com demência, onde a gente vai colocar ali mais de 30 aulas bem práticas, assim, é bem direto ao ponto, estratégias pro dia a dia, desde o momento do diagnóstico, as burocracias, como lidar com os super desafios do dia a dia, os comportamentos ruins, insônia, perambulação, tá super completo, assim. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Sem dúvida. E para ter acesso, Fê?
Para ter acesso, eu vou divulgar tudo no meu Instagram, que acho que é a plataforma que eu mais me comunico ali com as pessoas. O lançamento está previsto para o dia 7, vai ter o link ali de inscrição e vai ficar ali na minha bio para quem quiser participar. Eu tenho certeza que vai ser bem, bem enriquecedor. Então, vamos passar para a Neuroteca agora? Bora, Neuroteca. Gente, eu tô mal de indicações hoje. Primeiro porque quando a gente gravou com a Nina e com o Luiz, eu gastei todas as minhas dicas de idosos. A gente gastou várias, assim, né? Ó, então acho que, na verdade, todas que a gente deu naquele episódio se aplicam hoje. E segundo, quando eu vi a lista da Manu, ela colocou todos que eu sabia. Então, só sobrou um documentário no YouTube que chama Quantos Dias, Quantas Noites. Então, tem fácil acesso, encontrei no portal do Drauzio Varela, por isso que eu acabei caindo nele, e é bem interessante, mostrando o envelhecimento, pessoas idosas, ao longo desses anos finais, né, e também em diferentes locais do nosso país. Então, achei super interessante. Ai, que legal, gostei. Eu vou colar, porque eu não me lembrava o nome. A minha memória, deixar claro, né? Ela tá péssima. Tudo bem. Fê. Não, é isso. Gurias, a partir dos 40 anos, é legal ir no geriatra. Eu tenho começar certeza. A prevenção de um bom envelhecimento. Não, Fê, deixar claro, tá? Eu já vou ter consulta marcada, não tenho a menor dúvida. Mas agora, relembrando, The Eternal Memory. Eu não sei qual é o nome em português, porque eu não achei, tá? Mas eu vi essa semana. É um documentário. Gente, eu chorei, eu acho que do início ao fim. Porque é um jornalista relativamente famoso do Chile, casado com uma atriz, e ele descobre o diagnóstico de Alzheimer. Eles descobrem, né? E aí eles começam a filmar a rotina deles. E ele fala abertamente assim, eu quero todos os dias tentar me lembrar de ti. Falando dela, né? E eu não quero te esquecer. Então, eu cheguei quase a me emocionar, já tô quase chorando. Então, eles vão mostrando o dia a dia, assim, deles e ele vai piorando, ele vai esquecendo. E é uma coisa, assim, ó, lindíssima. Eu cheguei a me arrepiar. Já tem programação pro final de semana. Maravilhoso o documentário. Depois, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ai, gente, assim, ó... O Jim Carrey ali tá maravilhoso. Pra mim é um dos filmes muito legais que ela quer apagar a memória dele, do cérebro dela. E ele fica indignado, enfim, com aquilo. É um filme maravilhoso também. Vou embargar a voz também, porque é muito bonito. E, por último, Pra Sempre Alice, porque eu já tinha indicado The Father. Quem não viu The Father tem que ver, com o Anthony Hopkins. É maravilhoso. Mas o Para Sempre Alice também é ela enfrentando a doença de Alzheimer. Ela é uma neurocientista, né? Ela é uma neurocientista, então, e aí ela vai começando a esquecer, e é toda essa rotina dela de tentar lidar com aqueles pequenos esquecimentos e mesmo assim se manter de certa forma funcional, né? É muito difícil. Mas esse documentário, particularmente, aí quem quiser assistir... O top 1 da tua lista é esse. Top 1 da minha lista. Sem dúvida. E também agora, recentemente, saiu Ainda Estou Aqui, né? A Indício Paiva termina o filme, na verdade, sendo a Fernanda Montenegro já com uma doença de Alzheimer. Acho que tem uma cena muito bonita no final, que se encaixa perfeitamente no nosso tempo. Posso indicar um livro? Deve? Mas sem dúvida, Fê. Um livro que eu costumo indicar para as famílias, assim, quem está vivendo esse processo todo de cuidar, não necessariamente alguém com demência, mas cuidar de pais que estão envelhecendo, né? Cuidar de familiares, assim, acho que é bem legal. Se chama Uma Casa que Não Pode Cair, da Jabur. É muito lindo. E é a experiência pessoal de uma filha que vai acompanhando o envelhecimento dos pais, as doenças que vão surgindo e como é que ela lida com tudo isso de uma maneira muito bem escrita, assim, e bonita até o final da vida deles. Que lindo. Ai, que legal, que legal. Ai, perfeito. Fê, muito obrigada por ter vindo. Pra quem não sabe, a Fê foi minha colega de faculdade, então eu conheço ela há anos. Nós fomos do mesmo grupo, então, de internato. Depois eu saí, voltei. Enfim, então é um prazer ter tu aqui. Eu acho que não podíamos ter começado melhor. Nossa segunda temporada. Nossa segunda temporada legal, do Papo Sem Neuro. Adorei participar, muito bom. Obrigada. Obrigada, Fê.